A nossa disciplina é livros proféticos, e esse texto aqui de Amós eu acho que fala muito. Ele diz assim: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ou seja, quando Deus fala e ele compunge o profeta, como esse profeta ele vai ficar calado. Eu creio que isso fala muito para nós no dia de hoje também. Os objetivos da nossa disciplina são conhecer melhor o conceito de profecia, então nós trabalharemos aqui a questão etimológica, o papel da profecia, para o que Deus utiliza a profecia, a atividade profética no Velho Testamento e o impacto e as implicações proféticas também, né, na Nova Aliança. E o último objetivo são o estudo mesmo dos livros dos profetas clássicos. Vocês vão entender daqui a pouquinho que termo é esse clássico, que tem como forma fundamental a profecia no cânon protestante. Quais são os profetas maiores? Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. O termo aqui, maiores ou menores, ele não se refere ao grau de inspiração ou qualidade desses profetas, tá bom? Então esses profetas, eles são chamados de profetas maiores por causa da quantidade de material, por causa do tamanho do produto deles, da carta deles. Então são cartas maiores, as cartas maiores são chamados então os profetas maiores. As cartas menores são os profetas menores, como nós vamos ver aqui na tela. Então nós temos os profetas menores: Zacarias, Jonas, Joel, Abacuque, Oséias, Malaquias, Amós, Obadias, Sofonias, Miqueias, Naum e Ageu. Então, só enfatizando, são profetas menores não por causa do grau de inspiração ou da qualidade, mas por causa do tamanho do conteúdo que eles produziram. Então, são cartas menores ou livros menores, nós então iremos caracterizá-los como profetas menores. Então, você tem na sua tela aí os profetas maiores, que são esses 4. Nós temos 4 profetas maiores, mas nós temos 5 livros de profetas maiores. Nós temos Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentação de Jeremias e Daniel. Algumas primeiras observações sobre esses livros. Então, descobertas recentes demonstram que o conteúdo da Bíblia hebraica é idêntico ao que chegou às igrejas protestantes. Isso é muito importante para nós. Nós entendermos que a Bíblia que nós temos hoje, ela não foi adulterada. Trata-se de um conjunto de pergaminhos que foi descoberto ali nas encostas rochosas do deserto da Judéia, em março de 1947. Esses pergaminhos eles foram produzidos provavelmente pelos essênios entre 3 a.C. até 68 depois de Cristo. Então, mais ou menos durante 3 séculos, nós temos a produção desses pergaminhos. Esses pergaminhos são o quê? Praticamente a Bíblia hebraica inteira, existem cópias desse material. Com ressalva de tradução e perda física desses manuscritos, nós vemos uma clara proximidade do texto massorético. Uma descoberta importante, eu marquei 2 aqui, a primeira é o grande manuscrito de Isaías, que foi descoberto na caverna de Qumran, e o manuscrito com o texto dos 12 profetas menores, que foi na caverna de Wadi Murabat. Claro que nós temos aí alguma perda com tradução e até dos próprios manuscritos que se perdem alguns pedaços, eles não foram encontrados inteiros. Mas nós temos o livro de Isaías, praticamente foi encontrado inteiro. Então nós temos o privilégio de saber que nós lemos hoje os mesmos profetas que Jesus, Paulo e os demais apóstolos liam. Uma outra observação, uma segunda observação, é que em geral, como em relação ao Novo Testamento, a ordem dos livros proféticos é um consenso de consideração quanto à extensão, data e autoria. Isaías, Jeremias e Ezequiel, os profetas maiores, eles estão em ordem cronológica desde o início da coleção. Os livros relativamente curtos dos 12 profetas menores, eles constituem só um único livro na Bíblia hebraica, sem seguir uma ordem cronológica rígida. Quando a gente vai nesse quadrinho aqui, que é a disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico, nós vemos o quê? Nós vemos que aqui, onde está B, profetas posteriores, não existe uma descrição de cada livro de profetas menores. Na verdade, é um só, os 12. Então são os 12 profetas, eles constituem um único livro. Então, na Bíblia hebraica, as Lamentações de Jeremias e o livro de Daniel,
o último dos profetas maiores no cânon protestante, são incluídos em os escritos, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, juntamente com o livro de Jó, Salmos e outros livros, especialmente Esdras e Neemias, sendo que estes últimos se ocupam no mesmo período histórico. E uma quinta observação, agora que nós já fizemos demos essa olhada na disposição da Bíblia hebraica, os chamados livros proféticos naturalmente não são os únicos onde há profecia. Nós temos Samuel tem profecias, Reis tem profecias, nós temos profecias espalhadas pela Bíblia inteira. E esses livros históricos que nós acabamos de ver, eles registram a atividade profética através dos chamados profetas de ação, ou pré-clássicos, que seria até 730 a.C. Os livros proféticos concentram os profetas clássicos, que são escritores ou canônicos. Por que eu não gosto de usar o termo profetas escritores ou profetas canônicos? Porque dá uma impressão que só eles escreviam, e não é verdade. Você tem profetas importantíssimos como Samuel, como Natã, como Gade, que também eram profetas escritores, mas eles não escreveram profecias, eles escreveram narrativas históricas. Existem vários profetas que estão ali no cânon, que escreveram livros que não são proféticos, são históricos. Para nós entendermos o contexto que foi criado, ou ser necessário criar-se livros proféticos, nós temos que compreender alguns marcos da comunicação de Deus com o homem e da profecia. O primeiro marco que eu coloquei foi um personagem, que foi Sete. O texto de Gênesis 4:26 diz que teve um filho que deu o nome de Enos. Naquela época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então a gente vai entender aqui Enos como Sete como um tempo de transição. Quando a gente lê esse texto, não está tão claro se o nome do Senhor começou-se a ser invocado a partir de Enos ou a partir de Sete. Mas a leitura que eu faço desse texto é que naquele momento, naquela época em que Sete e Enos estavam vivos, o nome do Senhor começou a ser invocado. Então Sete marca um momento de transição importante na comunicação divina com o homem, porque a queda alterou significativamente o relacionamento com a humanidade, a interação com o Criador, então nunca seria mais a mesma depois do pecado. Falando aqui de um marco da transição da comunicação. E quando nós falamos de profecia, nós estamos falando de comunicação. Nós temos que lembrar que Deus, ele falava diretamente com o homem, ele falava com Adão e ele falava com Eva, e essa comunicação era sem nenhum ruído. Esse ruído, ele entra a partir do pecado. Então o pecado, ele traz esse ruído, ele traz essa mácula na comunicação entre Deus e o homem. E aqui é importante nós entendermos uma coisa, até do prisma histórico, porque quando nós falamos de marcos ou quando nós falamos de épocas, nós tendemos a entender como rupturas. Até por uma questão de influência da escola, muitas vezes nós entendemos que parece que de um ano para o outro deixou de ser a idade da pedra e passou a ser uma outra idade, né? De um ano para o outro era a idade média e passou a ser a idade moderna. E não é assim. Nós temos que entender as coisas na história não como rupturas, mas como transições. Por que eu estou falando isso? Porque após o pecado, você vai perceber que Deus, ele não vira as costas para o homem, né? Dá de braço assim, vira as costas e fala assim, não quero mais falar com o homem, eu estou de mal. Você vai ver que Deus ainda fala com Caim. Você vê que Caim, ele está com aquela intenção de assassinato, e Deus vai falar com ele, ó, o seu desejo está à porta, cumpre a você dominar. E aí ele vai ter aquela interação. Então você percebe que mesmo após a queda, Deus ainda fala com o homem de uma forma que não iria se manter. Então nós entendemos, e aqui o termo talvez que eu queira usar, é o devanecer. Nós temos uma comunicação devanecente. O que seria isso? A forma como Deus falava com o homem em Adão, ele vai começar a silenciar até o momento em que o homem não escutaria mais a voz de Deus como ele escutava em Adão. Isso não é uma ruptura brusca, mas isso é algo que nós podemos perceber no texto bíblico, que vai ocorrer, e quando chega em Enos, quando chega ali em Sete, fica claro que Deus, ele não falava com o homem da forma como falava com Adão. Então qual foi a reação do homem? Vamos buscar a Deus, nós sabemos que esse Deus existe. Só que Deus seria alcançado? E aí é um ponto importante.
Deus ele não seria alcançado pelo homem, ele não poderia ser alcançado pelo homem, isso seria impossível. Então ele foi buscado pelo homem, mas ele nunca poderia ser conhecido se ele mesmo não se inclinasse. Olha só os textos bíblicos que falam sobre isso, que maravilha. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão sublime que eu não posso compreendê-lo. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, a partir desses textos que estão em Salmo 145, Salmo 139 e 1 Coríntios 2,10, nós vemos que Deus nunca seria conhecido pelo homem se ele mesmo não se inclinasse até o homem. Esse movimento de se inclinar ao homem, ele não era aleatório. Deus buscava homens que ele mesmo chamou de justo, como estão nas referências aqui de Gênesis 4:4, 5:24, 6:9, 7:1, 18:23 e 32. Então, eram homens que Deus chamava de justo e dos quais ele se agradava. Então, nós temos ali como um exemplo grande Enoque, nós temos a figura de Noé. Agora, esse movimento não era aleatório, tampouco era meritocrático. Nós não estamos querendo dizer que esses homens mereciam de alguma forma a atenção de Deus. O que eu estou querendo dizer é que existia um mistério. Essa comunicação, essa forma de Deus enxergar esses homens, era um mistério do Deus eterno e soberano, que demonstrou seu poder e autoridade, sondando o coração desses homens. Esse primeiro marco, ele não expressa um conceito final que a gente vai ter de profecia, mas ele é relevante porque vai apontar um padrão de comunicação que Deus vai seguir na velha aliança e até na escolha de seus profetas. Algumas observações sobre isso. A tradição oriental, ela reconhece personagens anteriores a Sete como profetas, e o próprio Senhor Jesus aparentemente reconhece Abel como profeta. Mas o importante aqui nesse momento, falando desse primeiro marco aqui que nós estamos falando de Sete, não é um aspecto normativo ou título que essas pessoas vão receber. O que nós estamos querendo dizer aqui é que Deus falava com esses homens. E a gente sabe que mesmo em períodos posteriores, né, como Davi, os homens eles iriam profetizar sem, no entanto, ser reconhecido como de alguma ordem profética. Não precisa ser de alguma ordem profética. Agora, de fato, quando você for estudar a religião hebraica, o judaísmo, ou mesmo o islamismo, por exemplo, o islamismo ele tem Adão como um grande profeta. Você tem ali Enoque sendo tratado como um profeta, mas o importante para nós aqui não é o ofício desses personagens, mas entender o seguinte: dentro dessa transição que Deus fez, ele escolheu homens justos e ele se comunicava com esses homens de uma forma diferenciada, e a partir desses homens, outros eram influenciados. Outros ainda profetizaram pontualmente e nunca mais profetizaram. Você tem, por exemplo, lá em Moisés, pessoas que vão profetizar e nunca mais vão profetizar. Por que Deus permite isso? Para manifestar o seu poder e autonomia. Como o próprio Moisés diz: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Ou seja, o desejo de Moisés ali é que todos se comunicassem com Deus de uma forma mais livre, mas isso não aconteceria. Essas pessoas, elas iriam profetizar e não necessariamente seriam profetas, alguns deles. E outros nunca iriam profetizar. Então nós percebemos que existia ali uma forma de Deus ver alguns homens de uma forma diferenciada e a partir desses homens influenciar então o seu povo.